É o AI-5 do Moraes. Exatamente. É o AI-5 do Moraes. Então, a gente pode dizer que... Esse inquérito das fake news do Moraes é o AI-5 do Moraes. Então, a gente pode dizer que nessa data instaurou-se um estado de exceção no Brasil, já que é um AI-5 e ele retira direitos e garantias... Justo, porque o AI-5... Os generais tinham muito mais vergonha na cara quando fizeram. Contigo de novo, lógico. Porque o ato institucional número 5 dizia qual é que é. Exato. É mensagem subliminar, vai aparecer o punhal na garganta do Fofão daqui a pouco, da boneca da Xuxa. Lembra dessas lendas urbanas? Sim. Então vamos falar dele, do nosso ditador, nosso Führer, nosso Duce, nosso Gengis Khan. Ele a quem devemos dar glória pelos séculos dos séculos, sob pena de tomarmos bem no olho dos nossos séculos. Ele que é o cara, ele que é o caramba, ele que é o caraô, ele que segura o tchan, ele que amarra o tchan. Ele que é o pau que nasce torto, ele que nunca se direita, ele que é a menina que requebra, ele que é a mãe que pega na cabeça, ele que é raio, ele que é luz, ele que é estrela, ele que é o luar, ele que é banho de sol, ele que é o iaiá, ele que é o ioiô, ele que é a mosca na sopa, ele que é o dente do tubarão, ele que é o sangue no olhar do vampiro, ele que é as juras de maldição, ele que é o filho reborn, que ainda não veio, ele que é o princípio, ele que é o fim, ele que é o meio, ele que é o alfa, ele que é o ômega, ele que é o acererê, ele que é o ra, ele que é o merê, ele que é o merê, o nomba, ele que é pau, ele que é pedra, ele que é o fim do caminho, ele que é o resto de toco, ele que é um pouco sozinho, ele que é o nosso ditador, o Mussolini da Moca. Uma salva de palmas, Alexandre de Moraes. Ajoelhem-se em creuos que nós vamos falar dele. Olha que carequinha simpática e vontade de dar uma lambida. Nos últimos dias, uma sequência de fatos escancarou uma tensão institucional que cresce a cada dia. Quando uma devassa, e não estou falando da primeira-dama, quando uma devassa, a partir do monopólio da violência estatal, atinge gente comum, chama-se investigação. Quando encosta em gabinetes supremos, vira afronta às prerrogativas de piriri pororó. Na segunda-feira da semana passada, dia 9 de fevereiro, desse ano de 2026, é claro, a cúpula da Polícia Federal levou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, um relatório de 200 de páginas com menções ao ministro Dias Toffoli, o primeiro ministro inconstitucional da história do STF, esta toupeira, esse jabuti que foi colocado em cima de uma árvore, esta besta quadrada inserida numa mesa redonda, ele que foi a porta do inferno para o fim da legitimidade institucional do Supremo Tribunal. Então a PF levou para o Fachin um relatório de 200 páginas extraídas de material ligado ao caso Banco Master, isto é, da quebra de sigilo telemático do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A partir daí, o STF entrou em combustão interna como o diabo que entra numa igreja num domingo de Páscoa. Parte dos ministros passou a sustentar que a PF teria avançado na apuração sobre um integrante da corte sem autorização prévia, ironicamente, da própria corte, isto é, sem a chancela formal do próprio STF. Exigência que decorre do foro e do regime de supervisão jurisdicional quando há investigação dirigida à autoridade com prerrogativa de foro. Piriri pororó. Ainda na semana anterior, na quinta-feira, dia 12 de fevereiro, veio o fato político imediato. Depois da reunião entre os ministros, Toffoli deixou a relatoria do caso Banco Master e aqui já surge a primeira excrescência jurisdicional que merece ser dita com todas as letras. Se o problema era o método e a forma, por que a solução foi trocar o relator e não discutir com transparência quais atos seriam nulos, quais seriam aproveitáveis e quais providências institucionais seriam cabíveis? Em vez de um debate público-jurídico, optou-se por uma resposta política para conter o desgaste de um poder que deveria ser técnico. No dia seguinte, na sexta-feira 13, duas camadas do mesmo enredo se encontraram. De um lado, surgiram relatos de que ministros do Supremo viram no tal relatório da polícia uma investigação
não fortuita, ou seja, que não foi por acaso, mas sim um cruzamento ativo, voluntário, intencional de dados. Algo que, se confirmado, muda completamente o enquadramento jurídico imaginado. Não seria achado acidental, seria investigação direcionada. E nesse ponto a discussão jurídica é didática. Em investigações, até existe a figura do encontro fortuito de provas, a chamada serendipidade, mas ela não é um cheque em branco. Se a autoridade aparecer por acaso, o caminho institucional é comunicar e submeter ao juízo competente, e não aprofundar sem supervisão. De outro lado, nós tivemos notícias de que o Supremo reagiu como corpo. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, passou a ser visto por parcela da corte como alguém que emparedou o tribunal com críticas explícitas à forma e à velocidade do trabalho policial. E segundo esses relatos, Gilmar Mendes, o Mussolini da Moca também teriam sido especialmente duros, ou seja, o foco deixou de ser apenas Toffoli e virou um embate sobre quem controla a narrativa e o ritmo da investigação quando ela chega à cúpula do Estado. Em nenhum momento, nenhum ministro supremo esboçou o mínimo espanto com a suprema corrupção. Ainda no dia 13 de fevereiro, veio a reação do Palácio do Planalto. Reportou-se que o presidente Lula teria se irritado com o método, não necessariamente com o conteúdo, e que nos bastidores avaliou que a PF deveria ter feito algo apenas informativo, sem cruzamentos e sem condução direta ao presidente do Supremo, defendendo um fluxo mais institucional via Ministério da Justiça ou PGR. É uma crítica que, na prática, traduz um incômodo clássico. Autonomia investigativa, sim, mas não quando o alvo potencial está perto demais do centro do poder. A história, porém, não parou no caso Master. Ela mudou de forma e voltou com ainda mais carga na noite de ontem, segunda-feira, dia 16 de fevereiro. Surge a notícia de que o sigilo fiscal da esposa do Mussolini da Moca, a Mussolina da Moca, carinhosamente conhecida do Brasil como Vivi, a mensalina do Master, aquela mulher que é um estrondo, a mensalina que no Brasil em remuneração só perde para o para o Neymar. Só o Neymar consegue ganhar mais do que a mensalina da Moca, mulher do Mussolini da Moca. Então surgiu a notícia de que o sigilo fiscal da Vivi teria sido quebrado indevidamente e que o filho de outro ministro também teria tido declaração de imposto de renda acessado sem autorização. A suspeita, segundo a apuração jornalística, recaiu sobre um servidor federal, do SERPRO, do Sistema de Certificação Federal da Receita. E há um detalhe central. A própria apuração sobre esses acessos teria sido determinada por Moraes com ordem para rastrear consultas envolvendo os 10 ministros, além de esposas, filhos, irmãos e ascendentes, com relatório conclusivo esperado para após o Carnaval. Hoje, terça-feira, dia 17 de fevereiro, eis que o Estado se movimenta. A PF cumpre 4 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, com um pacote pesado de cautelares. Tornozeleiras eletrônicas, afastamento de função pública, cancelamento de passaportes, proibição de acesso a sistemas da Receita e do SERPRO. Tudo isso, é claro, autorizado por Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito 4.781, o chamado inquérito das fake news. A pedido, eu vou deixar aqui bem entre aspas, porque assim, a pedido da PGR, é aquela coisa, o Moraes pega o telefone, fala assim, alô, Gonê! Para quem não sabe, o Gonê, ele é o panaca geral do regime. Fala assim, alô, Gonê, eu preciso ferrar com a vida de meia dúzia aqui, faz um pedido para mim para eu aprovar? Então aí a PGR faz o pedido, ele aprova e faz esta merda que vocês estão vendo aí.
né? Muitas aspas nesse pedido da PGR. Nenhuma cautelar contra Toffoli, é óbvio. Quando a PF chega perto de um ministro, a crítica é: sem autorização do STF, não pode. Agora, quando o ministro aciona o aparato do inquérito das fake news para apurar vazamento de quebra de sigilo, que atinge a engrenagem, gira com uma velocidade e com cautelares duríssimas. A pergunta didática e inevitável: qual é o padrão jurídico brasileiro? Por que o Estado de Direito não admite um sistema em que garantias processuais virem escudo corporativo quando o investigado tem toga? E, ao mesmo tempo, poderes investigativos excepcionais se ampliem quando o alvo é o inimigo da corte, ou quando se trata de proteger a instituição. Há, claro, um ponto jurídico legítimo. Quebra de sigilo fiscal é coisa séria. Acesso indevido a dados na Receita e no SERPRO é gravíssimo. Investigação e responsabilização são necessárias. Mas o que o noticiário nos traz é outro problema. O Supremo parece alternar, conforme o caso, entre exigir formalismo máximo para conter investigações e aceitar ou liderar uma elasticidade procedimental quando se trata de reagir a vazamentos que o constrangem. E para a gente fechar esse círculo, há a dimensão reputacional que alimenta esse conflito. O debate público sobre a esposa de Moraes envolve um contrato de alto valor com o Banco Master, citado como elemento que gerou questionamentos e vazamentos. E isso dá contexto ao porquê de o Supremo agora querer rastrear acessos e estancar sangrias institucionais. No fim, a única notícia que emerge da soma de todas essas peças é esta: o Brasil assiste a uma guerra de trincheiras entre a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, em que o discurso da legalidade é mobilizado seletivamente, ora como garantia constitucional, ora como instrumento de contenção política, em que a credibilidade da instituição é tratada como ativo a ser defendido, mesmo que o preço seja a coerência. E num Estado de Direito, coerência não é ornamento. É o que separa Estado de Direito de Estado de exceção. E no Brasil, a realidade se impõe. A grande fake news política é dizer que vivemos num Estado de Direito democrático, enquanto, na verdade, vivemos sobre um Estado de exceção corporativista, onde, se é que se pode falar em delação legítima contra malfeitos, em colaboração verdadeira, colaboração real com a justiça, tais delatores devem correr para a imprensa, porque os delatados estão lotados em gabinetes supremos, localizados em andar superior a qualquer ilícito e imunes de qualquer acusação oficial de abuso de autoridade. Caivano. Olha, Pavi, excelente texto, como sempre. E engraçado que a gente, sem combinar, como eu digo aqui sempre, a gente está alinhado na forma como a gente enxerga a questão, né? Primeiro, você tem de um lado a LGPD, que protege dados sensíveis principalmente. Então, LGBT, né? LGBTQIA+. Ela protege esses dados. Você falou LGBT assim, você está fazendo pornografia na repartição pública. A pessoa chega assim e fala assim, você vai ser preso por atentado a não sei o quê. Aí você fala assim, eu sou trans. Então pode. Então pode, mas no caso da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, não pode vazar dados. Então eu vou aqui garantir a esses, acho que são 4, né? Funcionários públicos, servidores públicos da Receita Federal que avaliaram os dados da esposa e outras pessoas do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes, eu vou lhes garantir a presunção de inocência. Por quê? Primeiro que a gente não sabe se tem alguma investigação, que a Polícia Federal
tem, esteja em andamento e que lhes tenha sido dada a ordem para execução. Então, fica aqui esse crivo inicial. Mas eu vejo dessa maneira. Nós não podemos simplesmente sair aplaudindo que dados foram quebrados, né? Dados sigilosos foram conquistados aí, foram colocados publicamente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o uso do aparato estatal, ele já acontece, a gente já vem falando disso, Pavinato, desde 2022. Aliás, desde muito antes, desde a instauração do inquérito das fake news, esse 4781, que foi instaurado no dia 14 de março de 2019. De lá para cá, a gente não pode realmente chamar o Brasil de um Estado de direito, porque Estado democrático de direito é uma construção semântica que não vale nada. Então, Estado de direito esse aí é o AI-5 do Moraes. Exatamente. É o AI-5 do Moraes. Então, a gente pode dizer que... Esse inquérito das fake news do Moraes é o AI-5 do Moraes. Então, a gente pode dizer que nessa data instaurou-se um estado de exceção no Brasil, já que é um AI-5 e ele retira direitos e garantias. Justo, porque o AI-5... Os generais tinham muito mais vergonha na cara quando fizeram. Contigo de novo, lógico. Porque o ato institucional número 5 dizia qual é que é. Exato. Ó, o AI-5. Isso. É isso aqui, moçada. Tá escrito aqui. Pode ou não pode? Tá escrito qual é que é. O AI-5 do Moraes é o AI-5 covarde. Exato. É o AI-5 da safadeza. Porque ele não fala, ó, moçada, qual é que é? Ele fala, ó, agora é bola é minha e se eu não for com a sua cara, ninguém brinca. Exatamente. E aí posso te pôr preso. Se eu não for com a sua cara, se você reclamar que eu não fico com a sua cara, e se põe preso. É crime para o Bolsonaro, pode não ser pro Lula. E se é direito do Lula, pode não ser pro Bolsonaro. Exatamente. E se o homicídio vale pro Bolsonaro, não vale para mim. E se eu não respondo por abuso de autoridade, o Bolsonaro responde por mim. É mais ou menos isso. Exatamente. Por isso, estado de exceção, né? Porque a exceção vira regra e ele é o definidor do que vai ser punido e do que não. E aí a gente volta ao caso inicial, né? Que você relatou aí também, que é o Toffoli. Tudo aquilo que veio à tona em virtude de Toffoli, aí essa reunião secreta, que fere o regimento do próprio STF. A gente falou aqui deveria ter sido dado voz de prisão ao Toffoli, em virtude dessa investigação, artigo 33, parágrafo único da Loman, nós tratamos ela aqui, isso foi encaminhado ao Fachin. Tudo dentro da legalidade. A PF fez tudo correto. Ela não foi lá para o Fachin entregar um pedido de suspeição, como a mídia falou. A mídia tentou colocar panos quentes. Essa é que é a verdade. Parte, pelo menos, da mídia. Era para entregar as investigações e mostrar, ó, o Tofinho fez isso aqui. Então, qual que é a saída? A saída que Fachin deveria ter feito, se estivéssemos no Estado de Direito, era exarado um mandado de prisão preventiva para a investigação posterior contra o Toffoli. Porque ele pode, solto, ele pode atrapalhar as investigações. Não só isso. Se nós vivêssemos num Estado democrático de direito, que é o direito, por mais absurdo que ele seja, ele vale para todos, perfeito, o Toffoli já estaria preso em casa, com tornozeleira. Se ele tivesse diarreia, ele teria que pedir para o Alexandre de Moraes para comprar uma cartela de Tiorfan, um Floratil ou uma enterogermina. Caso contrário, ele teria que cagar até ficar ressecado, e é isso que teria acontecido. O Toffoli já estava afastado do cargo e se ele morasse perto do aeroporto, ele já ia preso porque ele poderia fugir. Perfeito. Para finalizar, então, a questão... Não precisa finalizar, não, mas a questão tá gostoso falar bem dele. O Estado policialesco, que ele já tinha inaugurado, isso não é novidade para ninguém. Não é surpresa. Ai, fiquei surpreso que o Alexandre mandou prender, mandou colocar a tornozeleira. Não, ninguém fica mais surpreso com isso. Mas aí, a grande questão é, será que toda a sociedade estava acompanhando isso? E aí isso me remeteu, Pavinato, à questão da retirada da Magnitsky. Que toda pessoa de direita, chorou, falou, não, pelo amor de Deus, e agora não vai acontecer nada. Será? Olha só, conseguiram, de alguma maneira, esses dados serem verificados e todo o dinheiro deles foi rastreado. Porque não está sob a Magnitsky e não foi alguém fora, foi aqui dentro. A Polícia Federal está mostrando para a sociedade. Olha, não é mera lenda que ela tenha o maior contrato de honorário da história da humanidade no planeta.
É verdade, a PF acabou de perceber. Então, a grande E se questão a aqui... lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, o coração é quem sabe. Olha, eu fico surpreso não com a atuação do Alexandre de Moraes, mas com esses links que você faz e as poesias que você traz. Isso é impressionante mesmo. Não salva nada. Agora sim, vai para finalizar. Estou parecendo o professor Suando. Agora eu vou tá finalizar igualzinho, de verdade. A grande questão Agora, só para encerrar. liberaram e tá tudo aqui em pratos limpos para a sociedade decidir. Vivemos num Estado democrático ou vivemos num Estado de exceção? É com você aí. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.